Você sabia que o Espírito Santo está entre os maiores exportadores do Brasil? Além de possuir atrativos como incentivos fiscais, houve recentemente a privatização da Codesa, a primeira desestatização de um porto no país. Mas será que isso é suficiente para um novo boom do comércio exterior aqui no Espírito Santo? Quem responde esta pergunta é o presidente do Sindicato de Comércio e Exportação do Estado, Sindiex, o Cidemar Acosta, e o diretor-presidente do Instituto Jones Santos Neves, Pablo Lira. Eu sou Amanda Amaral e esse é o Diálogos ES Brasil. Muito obrigada, Pablo, por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Amanda, e toda a equipe aí da revista ES Brasil por estar fomentando, e proporcionando aí espaços de diálogo e de debate, para refletir aí as adversidades, os desafios e potencialidades das perspectivas econômicas, sociais, financeiras do Estado do Espírito Santo, pensando caminhos aí para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Aproveito também e cumprimento nosso amigo Cidemar, diretor aí do Sindiex, diretor-presidente, que a gente parabeniza também pela liderança e gestão à frente dessa importante instituição para a economia do Estado do Espírito Santo e do Brasil. Cidemar, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Olá, Amanda. É um prazer também participar do Diálogos ES Brasil. Nessa oportunidade, tentar passar para os ouvintes tudo aquilo que a gente tem aqui de informação sobre o comércio internacional e as mudanças que vão acontecer ou que estão acontecendo para cada dia melhorar mais ainda o processo de importação e exportação do Estado. E também cumprimentar o Pablo pela oportunidade de estar junto debatendo com ele esse tema que é tão relevante para o Estado do Espírito Santo. Existe mesmo um cenário de boom, de um novo boom para o comércio exterior aqui no Espírito Santo, Cidemar? Na realidade, existe. É um fato que já vem consolidando, que se nós olharmos para a década de 90, a gente começou a ter o boom no Espírito Santo por veículos. E isso volta à cena nessa década que nós estamos vivendo. Nós estamos com várias marcas consolidando a sua estratégia logística a partir do Espírito Santo, pelo aproveitamento da estrutura que na década de 90 foi deixada e também a estrutura de posição geográfica que o Estado do Espírito Santo tem para atingir o maior PIB do Brasil. Esse boom, ele não é só na importação de veículos, como eu estava falando no início, ele vem já com um volume muito significativo de máquinas e equipamentos, carga geral, A carga geral hoje ela está gerando um volume muito significativo de container por estado, e isso faz com que o estado também passe a ter condições de exportar mais, porque ele tem mais retorno de navio e de containers para ser ovados. E a gente tem um fenômeno muito grande, que nós somos hoje referência em importação de aeronaves. No ano passado, nós tivemos a oportunidade de nacionalizar 179 aeronaves aqui no estado. Que você quer complementar, Pablo? Essa análise aí do Cidemar, destaca essa potencialidade do Estado do Espírito Santo enquanto um estado que apresenta um dos índices maiores do grau de abertura econômica, a nossa corrente de comércio, relacionado ao nosso PIB, é quase o dobro do grau de abertura do Brasil.
Então, a economia capixaba ela está potencialmente conectada com o comércio exterior. A própria vocação também da atividade portuária, que vem se desenvolvendo aí nos ciclos econômicos capixabas, desde o primeiro ciclo, segundo ciclo, agora nesse ciclo mais recente, com o advento da indústria, da cadeia de petróleo e gás, e também a diversificação da nossa base produtiva. Só para a gente ter uma ideia, o Estado do Espírito Santo no ano de 2022, a gente teve aí um valor de exportação superando os 9 bilhões de dólares e o valor de 9 bi também para as importações, o que coloca o Estado do Espírito Santo na 11ª posição no ranking dos estados que mais exportam e a 9ª posição no ranking dos estados que mais importam. Então, essa conexão do Estado do Espírito Santo com o comércio exterior é muito relevante para a nossa dinâmica econômica. E esse advento agora, né, que a gente percebe da Codesa, né, essa transformação importante que deve garantir uma maior dinâmica, né, na atividade de movimentação de cargas ali no Porto de Vitória, investimentos estratégicos na logística, portos ali em Aracruz, expansão portuária, o próprio Porto de Tubarão, a atividade também econômica da indústria aqui do estado conectada com a economia global. E a gente tem também empreendimentos importantes a médio e longo prazo na ótica aí da malha rodoviária, que o governo do estado vem buscando uma integração mais forte aí do governo federal, como também no modal ferroviário, né? Então, a longo prazo aí também o Espírito Santo tem uma perspectiva de expansão ainda maior na participação aí das atividades do comércio exterior. A gente ouviu falar hoje de produtos que há alguns anos não eram, né, uma potência, vamos dizer assim, no Espírito Santo. O Sidemar citou o caso das peças de aeronave, né, mas tem também a pimenta. Tem alguma outra novidade aí que o Espírito Santo está explorando ou que possa aparecer como um viés para o nosso comércio exterior, Sidemar? Tem sim. Inclusive, o Pablo colocou muito bem aí a Codesa com a nova roupagem, né, privatizada, e uma das coisas mais importantes que eu acho que a direção da Quadra fez foi eleger como presidente aqui local o Wilson Uli, que é um cara que conhece todas as dores do setor, da área de importação e de exportação. E como novidade forte que a gente traz, Amanda, é a Aracruz, né, se tornando uma estratégia muito grande para o Estado do Espírito Santo e para o Brasil, e não só por esse lado, lá com projetos de portos para daqui 2, 3 anos, e a gente tem hoje a área enquadrada na Sudene, que isso vai fazer com que o Estado do Espírito Santo sempre será a atração das indústrias, principalmente no que tange ZPE, que também tem lá um projeto de instalação da ZPE. Isso vai fazer com que a gente tenha não só o movimento da importação, como o movimento da exportação, por estar ali dentro uma possibilidade de criar indústria por causa da Sudene. Então, para mim, eu vejo isso como uma grande novidade. E, além do mais, a Codesa, estruturando todo esse parque que hoje tem do Porto, tanto para o lado de Vila Velha como o lado de Vitória. As retroáreas ainda estão em fase de organização para receber novas cargas, como tinha no passado, carga que poderia ser nacionalizada no próprio porto, numa área secundária. Então, eu acho que tudo isso vai somar e vai fazer com que a gente tenha muito mais segurança para poder dizer que realmente estamos vivendo um boom do comércio internacional no Estado do Espírito Santo. Você quer complementar, Pablo? Essa perspectiva aí, né, muito bem lembrada aí pelo Sidemar, né? A gente tem, vamos colocar até a década de 90, né? No período que a gente estava vivendo ali a transição do segundo grande ciclo econômico capixaba para o terceiro grande ciclo econômico capixaba,
que é bem delimitado ali com a expansão das atividades da cadeia de petróleo e gás, no início dos anos 2000, essa expansão, né? O Espírito Santo, de acordo com os dados da ANP, respondia por menos de 2% da produção de petróleo e gás do Brasil. 10 anos depois, em 2012, o Espírito Santo alcança aí 14% da produção de petróleo, né, do Brasil. Então, nesse período, a gente vê aí uma maior diversificação na base produtiva no estado e também a atração de alguns empreendimentos e investimentos importantes, como o Sidemar falou muito bem, da atividade portuária. E aí eu destaco Aracruz, agora com esse trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento do Estado, né, na liderança do nosso governador Renato Casagrande, junto com a bancada federal também, o setor produtivo, o FEF, né, as federações também, o Sindiex, todas as instituições aí que trabalham em prol do desenvolvimento do Estado, agora o município de Aracruz e mais 3 municípios incluídos aí na região da Sudene. Então, você tem lá investimento do Porto, da Imetame também. A gente está vendo alguns polos, alguns arranjos focalizando aí a atividade de exportação e importação, toda uma cadeia econômica sendo diversificada aqui no estado do Espírito Santo. Tem um vetor de crescimento para o norte da região metropolitana, né? E aí vai Linhares, São Mateus, porção norte do estado, e também um vetor sul. Essa questão das atividades aí de peças, né, de aeronaves e aeronaves... Ela se concentra mais no norte, né? Isso aí, a gente tem essa atividade, e também no sul, a gente tem que ter um olhar a longo prazo do investimento na logística, para dinamizar ainda mais essas atividades que vão potencializar o comércio exterior do estado. Então, um exemplo, os aeroportos regionais. O governo do estado vem investindo nisso. Recentemente, o aeroporto de Linhares é um investimento estratégico do ponto de vista logístico e para o comércio exterior do estado. E um outro investimento importante nessa perspectiva é o aeroporto de Cachoeiras de Itapemirim. A prefeitura divulgou essa semana que pretende lançar o edital, né, para a contratação das obras, né, ainda esse ano, né? Então, uma boa perspectiva, né, Sidemar? Sem dúvida, Amanda e Pablo, muito bem lembrado. Hoje, os modais existentes no estado ainda tem algumas coisas que precisam ser corrigidas. Nós temos um belo aeroporto aqui na capital, mas nós precisamos desenvolver realmente o interior. Eu acho que tanto Linhares quanto Cachoeiro tem uma grande oportunidade de fazer avanços para nacionalização, não só isso, como também criar ali uma malha importante de produtos. Quando a gente fala aqui do modal ferroviário, a gente também vê e sabe, como o próprio Pablo fez aí a menção do governo, né, na liderança do Renato Casagrande, sobre as possibilidades das ferrovias conectarem aos novos projetos dos portos que estão acontecendo no norte. Eu acho que isso aí já posso até dizer que é uma realidade, eu acho que isso vai acontecer pelas últimas informações que eu recebi. E não só isso, conversa com o atual presidente da Codesa, o senhor Wilson Uli, eles também vão retomar os acessos ferroviários para dentro da área portuária de Capuaba como um todo, para poder atender ali a necessidade de quem quer fazer uma logística pelo modal ferroviário. E falando de modal rodoviário, a gente sabe que a gente tem aí uma obra gigante, que é a BR-101, que ela está acontecendo em passos até rápido, pelo que a gente vê, porque as principais áreas da rodovia elas já estão com as suas definições de contorno, pela passagem pelas cidades já praticamente organizada. Então, agora, a gente espera que nos próximos anos continue essa empresa fazendo o que eles estão fazendo aí para realmente a gente ter um acesso mais fácil para o norte e para o sul.
O Espírito Santo também é bem conhecido pelos seus incentivos fiscais, né? Tem o FUNAP, o InvestES, que concedem benefícios fiscais para as empresas que se instalam no Estado. O que mais pode ser feito, na sua opinião, Pablo? Tem algum outro projeto, alguma outra ação do governo do Estado no sentido de atrair as empresas para o Estado, seja por incentivo fiscal ou algum outro tipo de projeto? O que tem sido pensado pelo governo do Estado nesse sentido? Então, a gente tem uma ambiência muito favorável para a atração desses empreendimentos, investimentos conectados com o comércio exterior e também a base do comércio doméstico também, né? Você citou bem a questão dos incentivos, né, já estabelecidos aqui no nosso estado. O Cidemar, logo no início da fala dele, ele falou da posição geográfica estratégica do estado, a vocação portuária e outros fatores condicionantes para essa expansão das atividades ligadas ao comércio exterior, ao investimento na logística, como a gente comentou aqui até agora, né, nos diversos modais. Agora há pouco a gente falava sobre Aracruz, né? Sim. Essa questão da diversificação, investimento no porto, a questão do estaleiro Jurong também, né? Que caracteriza bem aí esse terceiro grande ciclo, né, da economia capixaba. Mas um outro fator também, um condicionante atrativo de investimentos aqui para o Estado do Espírito Santo é a condição econômica equilibrada do nosso estado, né? O investimento, o que possibilita o governo do estado fazer investimento nesses últimos 4 anos, o maior investimento público, né? Próximo aí de 8 bilhões de reais. E investimento público para proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população capixaba e também investimento público para impulsionar o desenvolvimento do nosso estado. A gente teve aí a ação pioneira da criação do Fundo Soberano em 2019 pelo governador Casagrande, poupando recursos de petróleo e gás para investir no desenvolvimento aí do estado, em ações inovadoras. Inclusive, os valores do Fundo Soberano estão sendo convertidos para investir em empresas da indústria de ponta, né, de tecnologia, no campo aí da tecnologia da informação e comunicação, inovação. Isso daí vão atrair novos investimentos e empreendimentos aqui para o estado. Além disso, o governo do estado, com esse investimento público robusto, vem realizando obras importantes de logística também e contribuindo aí numa parceria e sinergia com os setores produtivos para pensar o desenvolvimento aqui do estado, né? A gente entende aí que essa sinergia aqui do Estado do Espírito Santo não é a regra em outras unidades da federação. É uma exceção. O Espírito Santo hoje, com essa integração das ações do governo do Estado, junto com os governos municipais, as prefeituras, as instituições como o Sindiex, o Fórum das Federações, né, essa integração e sinergia e o equilíbrio econômico e fiscal do Estado, financeiro, passa uma segurança, uma credibilidade para o investidor que olha aqui para o Estado do Espírito Santo e que vem atraindo aí empresas, inclusive, que vão contribuir para mudar a base produtiva do Estado, que ainda é bem marcada pelas commodities. Sim. As commodities são importantes para a economia do Estado, mas é importante a gente seguir diversificando essas cadeias. Agora a gente tem aí produtos, bens finais, indústrias se instalando aqui como a Itatiaia, a Marco Polo, a WEG, né? E essas empresas de tecnologia estão sendo atraídas por um ecossistema de inovação e tecnologia que envolve instituições aí como a Base 27, o Findeslab, o Hub aí, né? Os hubs do Banestes, o próprio governo do estado, né? Então tem um movimento aqui no estado hoje, essa sinergia e ambiência favorável para a gente expandir ainda mais essa atuação do estado aí na vanguarda do comércio exterior. Cidemar, falando em Fundo Soberano, né, e no FUNSISUM, né,
que utiliza esses recursos dos royalties de petróleo e gás para impulsionar, né, as startups aqui no Espírito Santo. Como é que está o diálogo do setor que você representa com essa questão do ambiente de inovação, né, com a chegada da tecnologia para soluções de problemas, né, do setor? Como é que o setor está debatendo, está se inserindo nesse ambiente? Então, Amanda, só voltar um pouquinho aqui na parte dos benefícios, sim, até para a gente colocar uma coisa que é muito importante para a sociedade saber. Né? Nós temos hoje o Fundap, nós temos o Invest. O Invest ele abre em dois, que é o Invest Indústria e o Invest Importação, e nós temos um outro benefício que é o Compete, que ele complementa esses outros, né, o Fundap e o Invest. E quando você fala de oportunidade, o Compete, com a maior maestria do Hidalberto, lá do Sincades, que é um sindicato também muito atuante, e hoje ele também está como presidente da FEComércio, eles criaram um movimento e fizeram um fundo que chama o Funsintec, que é o governo, né, a Apex, que toma conta dessa pasta, através de uma governança muito bem estruturada para investimento e nas startups para desenvolvimento da tecnologia, voltado exclusivamente para a tecnologia. E a gente, recentemente, até tentou verificar se existia essa possibilidade de fazer um tratamento para ajudar a fazer um desenvolvimento dentro da Receita Federal. Mas depois a gente viu que isso não deu certo por N motivos ali da Receita Federal. Mas foi uma modelagem perfeita e tenho certeza que tem muitas startups que estão usando. Não sei se o Pablo poderia até fazer algum comentário referente a esse fundo que chama Funsintec. Sim, esses fundos, né, bem lembrados aí, a gente tem aí toda a gestão, né, da FAPES, da Fundação de Amparo à Pesquisa, né, Ciência, Tecnologia e Inovação, e a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que integra, né, esse trabalho aí conjugado com outras instituições, que o Cidemar lembrou bem, né, e inclusive em termos de recursos para atrair empresas, investir também em projetos de pesquisa e desenvolvimento. O Espírito Santo vem apresentando aí os maiores montantes do Brasil em termos de investimento em ciência, tecnologia e inovação. Tem um dado que chama bastante atenção. No ano de 2020, o Espírito Santo conseguiu registrar o total de investimento em ciência, tecnologia e inovação, superando o valor investido nessa pasta, nessa área, de estados como São Paulo, que tem um potencial econômico enorme comparado ao estado do Espírito Santo, né? Então, essas práticas aí, o governo do estado vem investindo nessa perspectiva. O segmento aí de tecnologia da informação e comunicação, os hubs, todo o ecossistema aí envolvido, as federações também têm integrado, somado esforços nessa perspectiva, né? A gente está no século XXI e a gente tem que pensar o desenvolvimento do nosso estado conectado também com esse limiar aí da indústria, da tecnologia da informação, pensar também, né? Inclusive tem projetos integrados e interinstitucionais como o do SEBRAE, a construção e desenvolvimento de cidades inteligentes. Isso daí é o que move aí o limite da inovação, o estado da arte da inovação e da tecnologia, para a gente pensar aí na próxima década, onde que a gente quer chegar com as cidades aqui do estado. E falar em cidades inteligentes, são cidades conectadas, né? Cidades também que possibilitam Sim. essa conexão também do comércio exterior, né? A conexão com essa aldeia global que a gente vive hoje com o advento da internet, a internet das coisas também, né? Então, olhar os saltos de inovação
tecnológica, bem na ótica schumpeteriana, né? Sidemar, você comentou no início do debate sobre a Codesa, mas por ser a primeira desestatização de um porto no país, eu acho que a gente podia se aprofundar nesse assunto. O que representa a privatização da companhia, né? Além do que você citou, como é que ela vai transformar ali o dia a dia do setor, né? Quais outras mudanças que vão ocorrer que vão acontecer em função dessa privatização? Olha, Amanda, eu acho assim, interessantíssima a sua pergunta, até porque um dos maiores problemas hoje que a gente tem no nosso complexo portuário é manutenção. Eu acredito que, por ser uma iniciativa privada, ela tem muito mais velocidade para a contratação desses tipos de serviço que o ente público tem muitas burocracia, não que não queiram fazer, até fazem, mas às vezes quando chega o momento de fazer é mais complicado, porque essa parte principalmente de dragagem é um negócio que não pode esperar muito tempo, ele precisa ter ali uma manutenção preventiva, não pode ser só a corretiva. Eu acho que isso vai ser um grande avanço para esse complexo portuário. Já existe, o Porto já ganhou aí uma escala de homologação para manter seu calado mais profundo. Como eu falei atrás, sobre a volta da ferrovia dentro do Porto, né? A reforma de todos os silos que estão ali dentro, a retomada das áreas que elas ficaram pendentes para ser licitada novamente, a exemplo da antiga Hiperexport que tinha lá, que era uma ponte que ajudava muito na importação, facilitava muito, porque a carga chegava do lado no porto e do lado ele levava para fazer a nacionalização, para depois fazer a sua distribuição. Então, essa oportunidade que eu vejo com a Codesa, eu vejo a Codesa transformando esse ambiente logístico que tem aqui dentro hoje, vamos chamar esse ativo que era do Estado, numa grande oportunidade para os importadores e para os exportadores, obviamente. E aproveitando a fala aqui, Amanda, dizer o seguinte, a Codesa entra num momento muito bom, porque a gente acaba de convalidar os benefícios, né, para até 2032. Convalidados eles estão, conseguimos prorrogar para até 2022. O Compete venceria no final de 2022, já foi prorrogado até 2032. Investe e Fundap iriam vencer em 2025, também passa para 2032. Só para você ter noção o quanto importante é todo esse complexo aqui no estado, a gente já atinge aí aproximadamente 2,5 milhão de metro quadrado de área coberta, de retroárea. Isso mostra o potencial de distribuição que o Espírito Santo está se transformando num grande É uma das maiores do país, Sidemar? Ainda não, mas a gente acha, eu falo assim, daqui mais 2, 3 anos nós seremos o maior do país em termos de distribuição. Ainda não somos, São Paulo ainda é maior, em termos de área, de retroárea coberta para distribuição. Tá? Quer complementar, Paulo? Assim, Desculpa, pode falar, Sidemar. Então, aí, assim, na sua pergunta, né, então, a nova empresa que assume a Codesa, né, que vem com novas práticas de negócio, acredito que eles vão surfar numa onda muito boa, e nós, como empresário e que usa, né, vamos falar, usuário dessa atividade, a gente vai poder ter melhor condições para entregar para os nossos clientes. Quer complementar, Pablo? Eu acho que o Sidemar já detalhou bem, né, essa questão da modernização, uma maior dinâmica também na gestão aí da Codesa agora, né, nessa nova fase,
mas também destacar, né, complementando aí, essa maior interação e resolutividade para alguns gargalos da ótica territorial. Então, junto com o município de Vila Velha, junto com o município de Vitória, a gente sabe, né, o Porto ele acaba sendo espremido ali, né, pela expansão da mancha urbana, e agora com a administração privada fica bem mais dinâmico e otimizada essa relação para pensar soluções do ponto de vista da mobilidade urbana, como o Sidemar falou também, né, a questão do ramal ferroviário, né, esses investimentos agora na gestão privada da Codesa ganham maior dinamicidade. Então, sobre o ponto de vista urbano também, a gente tem grande probabilidade de ver transformações ali que vão potencializar a atividade da Codesa, né, portuária, como também para melhorar a dinâmica da mobilidade urbana. Bom, encerrando, dentro disso tudo que nós debatemos, né, aqui hoje, que é as potencialidades do comércio exterior para os próximos anos, o que seria mais urgente, né, ou que ação está sendo prevista para ser executada ainda em 2023, né? Sidemar. Uma das coisas que mais nos preocupa, e a gente vai estar de olho, monitorando junto com o governo, é a reforma tributária, porque nós temos hoje já os benefícios convalidados, então a gente precisa defender essa pauta, manter onde está, né? E se tiver que acontecer alguma coisa, que seja só depois de 2032, numa condição que não desestabilize os estados, principalmente o estado do Espírito Santo, que hoje nós somos relevante para a economia capixaba manter o comércio internacional como ele está. Então, eu acho que a gente tem que ficar muito de olho na pauta da reforma tributária. Mas antes eu queria só deixar mais um agradecimento aqui, Amanda. Quando nós falamos da postergação dos benefícios para 2032, eu gostaria de lembrar aqui que teve dois parlamentares que nos ajudaram muito, né? Que foi o deputado federal da Vitória e a senadora Rose de Freitas. Tá? Eu vou fazer aqui, em nome do Sindiex e de todos os atores do comércio internacional, nosso agradecimento. E mais o governo do estado, obviamente, né, na pessoa do Renato Casagrande. Está registrado. Pablo? Então, também concordo aí com o Sidemar, essa questão da pauta tributária é prioritária, né? E também continuar assim nessa linha, né, da integração do governo do estado, setor produtivo, a bancada federal, defendendo os interesses dos capixabas e do estado do Espírito Santo, assim como o Sidemar falou, né, a questão dos benefícios que foram prorrogados nesse trabalho integrado, mas agora ainda com maior atenção e com uma integração ainda mais ajustada desses atores num diálogo nacional, defendendo os interesses do Estado do Espírito Santo nessa discussão da pauta tributária. Eu acho que é o assunto prioritário e estratégico que todos os capixabas devem se envolver nesse momento. Isso daí pode trazer reflexos e impactos futuros, né, presentes e futuros, que podem demandar um esforço maior para o Estado do Espírito Santo para seguir no caminho do desenvolvimento. Então a gente tem que se mobilizar enquanto sociedade, as autoridades públicas, nossas representações políticas e o setor produtivo, todos unidos nessa causa de defender os interesses do Estado do Espírito Santo nessa pauta da reforma tributária. E um outro ponto importante, seguindo paralelamente, trabalhando o planejamento para atrair ainda mais investimentos, melhorar a pauta, né, a questão logística do nosso estado, investimento, e aí trazer um dado aqui do Instituto Jones, que a gente tem um estudo lá dos investimentos anunciados no estado do Espírito Santo, e a gente tem previsto um ambiente muito favorável para o investimento público e privado aqui no estado. Estão previstos para serem implementados aqui no estado investimentos da ordem de 50 bilhões de reais
até 2026. Então, esse trabalho contínuo de atrair cada vez mais investimentos aqui para o Estado, realizar, concluir esses investimentos, modernizando a nossa malha logística, é muito relevante, mas essa atenção na reforma tributária aí é o assunto do momento. É o mais urgente, vamos dizer assim. Isso é até para garantir a implementação desses investimentos aqui no Estado. Bom, muito obrigada, Cidemara Costa, por ter participado e aceitado o nosso convite. Ok, Amanda, eu que agradeço. Obrigado, Pablo, de ter feito essa dobradinha com você. Pablo, muito obrigada. Eu que agradeço aí ao Cidemar, parabenizo aí também, mais uma vez, pela liderança e a gestão aí no Sindiex, o Instituto Jones, grande parceiro de longa data, né, e a gente tem tudo aí para expandir cada vez mais essa parceria. O Instituto está de portas abertas aí para o Sindiex e para toda a sociedade capixaba. E também parabenizar aqui a Amanda, o meu amigo Mário Fernando também, toda a equipe aqui da AS Brasil, que traz esses assuntos super qualificados para a sociedade, refletir qual é o estado do Espírito Santo que a gente quer viver nas próximas décadas. Esse foi o Diálogos AS Brasil, um conteúdo da revista AS Brasil. Lembrando que esse e outros conteúdos você encontra em qualquer plataforma de stream, no YouTube e, é claro, no nosso portal asbrasil.com.br. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Até a próxima!